Olá, meus queridos, estamos aqui hoje para dar início à explicação da atividade 5 e 6 sobre o gênero textual poema. Eu noto que o poema, nesse gênero textual, as pessoas confundem muito a palavra poesia e a palavra poema. Então, nós vamos ver o que são. Poesia, segundo o dicionário Minho Aurélio, é a arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem e que se combinam sons, ritmos e significados. Então, o poema é definido como uma obra em verso em que há ou não poesia. Então, a diferença é, quando nós falamos em poema, nós estamos falando da obra escrita, do texto, tá? E quando nós falamos em poesia, nós estamos falando de arte, da habilidade de transformar algo em algo poético. Então, uma pintura, uma música, uma cena de um filme também pode ser poético, também pode ter poesia. Então, a poesia não se resume ao poema, ok? Os poetas, eles escrevem para quê? Qual é o objetivo? Para emocionar, divertir, convencer, fazer pensar o mundo de um jeito novo. Eles usam diferentes recursos, como rimas, repetições, metáforas e até formas diferentes de colocar as palavras no papel. Tudo para transmitir ideias, experiências e emoções ao leitor. O poeta pode jogar com a sonoridade, rimando as palavras, repetindo sons parecidos nos versos, fazendo que eles ecoem ao longo do texto. Tá? Também usam bastante figuras de linguagem, recursos como a comparação, eles fazem comparações dentro dos poemas. Podem ir além e transmitir a impressão que algo lhes causou criando imagens. Então, eles descrevem imagens, eles fazem com que a gente imagine as imagens. Quando fazemos isso, nós criamos metáforas, que é outra figura de linguagem. Assim, dão às palavras um sentido mais rico, como se elas quisessem dizer algo mais. Tá? O poema ele tem uma estrutura, alguns elementos, né? Ele é até mais livre que outros textos, porque a gente pode jogar bastante. O poema é um conjunto de versos. E o que é um verso? Verso é uma linha de uma composição, é uma linha, dotada de um ritmo e de uma cadência determinados, no tipo de poema que a gente quer fazer. Estrofe é um grupo de versos que formam, geralmente, sentido completo num poema. O parágrafo que a gente diz. As estrofes do mesmo poema são separadas umas das outras por um espaço em branco. O ritmo do poema é a sucessão de sons fortes, que são as sílabas tônicas, e sons fracos, que são as sílabas átonas, repetidas com intervalos regulares ou variados, que dão musicalidade, que nós chamamos isso de melodia, ao poema, tá? Então, nós temos aí versos, que são as linhas, estrofes, que são os parágrafos. No poema, as pausas existem não necessariamente através de sinais de pontuação, mas as palavras provocam a melodia e o ritmo é determinado por elas e pela sequência dos sons que elas vão criando, ok? Então, é mais livre na questão da pontuação também. Rima é um recurso usado nos poemas para dar sonoridade. Consiste em colocar palavras com sons iguais a partir da última vogal tônica no meio, que nós chamamos isso de rima interna, ou no fim, que nós chamamos de rima final, tá? Do verso. Então, eu enviei para vocês o texto 2, que é do Arroio São Joaquim aí, que vocês conhecem bem, tá? Diz assim, no nosso planeta Terra existe muita água. Infelizmente, boa parte dela ainda é salgada. Daí, para nossa feira de ideias, o trabalho apresentamos. Visitamos nosso arroio e o que vimos foi falta de apoio. Notem que tem, rimas aí no meio dessas estrofes. O Bruno das alfaces, a água está limpinha. A mata ciliar permanece inteirinha. Lá tem limpeza de montão e uma grande plantação. O prefeito da cidade também teve participação. Ele não concorda, discorda de tanta poluição. Não sei se vocês estão lembrando desse poema, é da escola de vocês. O nosso arroio está limpando,
mas a conscientização não está adiantando. Esse poema dos alunos do terceiro ano de 2017, tá, pessoal? No arroio José Joaquim tem muita espuma e sujeira. Precisamos cuidar, preservar para sair dessa doideira. Então, esses alunos do terceiro ano de 2017 da escola venceram um prêmio e muitos estão aí nesta turma agora, né, dos sextos anos, do projeto Escola Cidadã, né? Eu quis, então, usar esse texto para que a gente começasse as primeiras atividades, um texto que vocês conhecem do lugar que vocês moram, tá? Vocês vão responder, então, da 1 a 9, né? As questões, por exemplo, do que trata o poema, né? Qual é o assunto desse poema que foi apresentado, ok? Como você sabe que isso é um poema, né? Porque o poema é diferente de uma notícia de jornal, ou de um verbete de dicionário, ou de um conto. Como ele se organiza no papel, qual é a estrutura dele. Se há sons que se repetem nesse poema e quais são. Na sua opinião, qual foi o problema que os autores constataram com relação a esse arroio? E depois, qual foi a solução que eles sugeriram? Vocês também vão contar quantas estrofes tem esse poema e retirar do poema o exemplo de um verso, tá? Também enviei para vocês algumas situações referentes às quadrinhas. Quadrinhas, né, são poemas, então, que usam as rimas em 4 versos, né? Que nem: ô seu moço inteligente, faça o favor de dizer em cima daquele morro quanto capim pode. Daí vocês vão completar com uma palavra que rime essa quadrinha. As quadrinhas são muito conhecidas nossas, né? Aí principalmente em época de festa junina, né? Então eu mandei várias para vocês completarem. Depois eu enviei também o que é um acróstico, né? E vocês vão dar uma olhada, então. Que nem assim o acróstico que eu enviei: pequena, alegre, um dia eu fui. Livre, leve, agora eu sou. Nesse poema, a aluna ordenou as letras iniciais dos versos para formar uma palavra que seria o próprio nome dela, Paula. O nome disso é acróstico. Vocês conhecem, porque vocês já fazem isso bastante desde o primeiro ano. Então, eu enviei para vocês uma sugestão ali de completar, para que vocês se descubram: eu sou, eu gosto muito, quando, né? Então, vocês vão completar isso. Depois que vocês completarem isso, em cima disso, ali no quadrinho que eu enviei na atividade, vocês vão fazer o acróstico do nome de vocês, tá? E a última parte, lembrando que nós temos aí 8 aulas de língua portuguesa. Então, essas aulas que eu enviei, eu mais ou menos dividi por 2 períodos por aula. Nós vamos revisar alguns conceitos, tá? Que é para copiar no caderno para as próximas atividades, tá, gente? A parte do poema que eu enviei explicando, vocês vão copiar no caderno, tá? E essa parte aqui também. Se vocês não quiserem copiar todas as questões, aí vocês copiem as respostas, os exercícios, tá? Mas a parte da explicação sempre copiem no caderno, tá? As palavras, então, podem ser usadas no sentido figurado, que é diferente do sentido próprio. Para compreender o significado de uma palavra usada em sentido figurado, ela não deve ser tomada ao pé da letra, mas em relação ao seu contexto, quando a palavra não está no seu sentido próprio. O sentido próprio é também conhecido como sentido literal. É o mais usado, mais básico e mais usual de uma palavra ou expressão. O sentido figurado é o sentido que uma palavra adquire com o passar do tempo em situações particulares de seu uso. Observe, então, a tirinha que eu mandei para vocês falando sobre a nata da sociedade. A palavra nata aparece no segundo quadrinho, é empregada no sentido figurado, se referindo à elite, a camada de maior prestígio social de um grupo. Seria a nata, né, daquele grupo. Já no terceiro quadrinho, a palavra nata aparece empregada no seu sentido próprio, ou seja, no seu sentido literal, referindo-se à camada gordurosa do leite que se forma na superfície, né? E é usada para fazer manteiga. Então, vocês notem que a palavra nata
é usada no sentido figurado no segundo quadrinho e no sentido próprio, literal, no terceiro quadrinho. Nos poemas, nós usamos muito o sentido figurado, tá? Nós vamos ver isso nas próximas atividades, por isso que hoje eu mandei um conceito somente. Outro conceito importante é o eu lírico ou eu poético, que é a voz que fala no poema. Há poetas adultos que escrevem como se estivessem no lugar de uma criança ou de um adolescente, de um homem ou de uma mulher. Para fazer isso, o poeta imagina o que esse ser sente, pensa e expressa de acordo com as características que atribui a ele. No poema, a fala também pode ser um animal, uma planta ou até um objeto. Os poetas podem assumir uma profissão, um gosto ou um hábito, uma história que não tem relação com a vida pessoal. Por isso é tão importante não confundir o autor do texto, quem escreve o texto, com o eu poético, que é a voz que fala no poema, porque ele se coloca com outras vozes, tá? Então eu mandei para vocês aí um poema que vocês vão treinar, ler os versos, né? E depois responder as perguntas sobre o que vocês entenderam do eu poético, tá? Então, por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Nós seguimos, então, o tema da próxima atividade, né? Na próxima atividade, nós vamos continuar com esse tema. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço, saudades de vocês. Perguntas, coloquem lá no grupo da escola. Obrigada.